Bom, daqui a pouco eu vou colocar as perguntas aqui. Eu separei algumas perguntas aqui, antes, são algumas perguntas que chegam para mim, não é? E depois eu vou fazer as perguntas que estão chegando agora aqui através do telão. Primeira pergunta, eu quero perguntar para minha esposa Rosemary. Eu vi minha mulher conversando com outro homem. Estou errado em fazer isso? Ler as conversas dela no celular? Errado você não está, porque, né, nós temos que ter essa liberdade. Mas eu acho que você só deve fazer isso se você tiver algo muito grave, algo assim, que você tenha certeza de que ela está fazendo algo errado. Porque conversar com um homem no celular, eu converso quase que todos os dias. Falo com o Igor, falo com o Dr. Paulo, eu falo com tantas outras pessoas. Mas pelo jeito aqui, Rosé, estava conversando coisa errada. Mas aí, se você tem essa desconfiança, se você acha que ela está falando algo que vai, né, atrapalhar o casamento de vocês, algo que pode ser prejudicial, você deve cuidar sim. Ótimo. Pastor Igor, o que fazer quando o homem não larga do celular quando está em casa e não ajuda a mulher em nada? Primeiro que antes de fazer ele já deve ter ouvido muito, né, pastor? Mas a Bíblia fala... Só um momentinho. O pessoal da filmagem, pode colocar no telão a imagem para os irmãos aqui desse lado assistir, tá bom? Aí pode, para isso, senão eles não assistem. Obrigado. Pode continuar. A Bíblia fala para os maridos viverem a vida comum do lar, né? Então isso foi muito falado aqui. E a vida comum do lar, ela está em apoiar, em ajudar. Eu sempre digo que nós, os homens, nós temos o nosso papel de apoio também no lar. A mulher tem um papel dela de responsabilidade, nós temos o papel de apoio. Então, quando nós chegamos em casa e ficamos somente no celular, a gente só está presente, mas a gente não está próximo. Existe uma grande diferença de estar perto e estar próximo. Então, muitas vezes, nós não aproximamos o nosso coração com o coração da esposa e da família. E aí é um grande problema, porque não gera vínculos. Pessoas que descasam todo dia ao invés de se casarem, né? Tem pessoas que estão perto, mas não estão presentes. Esse é o grande problema, não é? Agora, Ariane, eu acho que quem fez essa pergunta realmente não sabe o que é. O que é pompoarismo? O homem pode praticar também? Pompoarismo é uma técnica, na verdade o nome, né, o primeiro nome é Kegel, exercícios de Kegel, ou de Kegel, alguns pronunciam assim. Lá da década de 50, ele foi descoberto para auxiliar mulheres na incontinência urinária, aquela coisa de espirrou, sai um pouquinho de xixi, às vezes vai tossir, sai um pum fugitivo, e a gente chega ali no constrangimento, né? É porque, na verdade, todos nós temos no nosso fundo, nosso assoalho, né, que é um conjunto de fibras musculares, conhecido como conjunto de músculos do pubococcígeo. Então, a gente vai perdendo o tônus muscular, então vai ficando flácido. Esses exercícios, inclusive, pastor Josué, quando feitos, né, principalmente com acompanhamento de uma fisioterapeuta pélvica, que é uma fisioterapeuta especialista na área, pode ajudar muito tanto o homem quanto a mulher. O homem na qualidade de ereção, na curvatura da ereção. O homem, às vezes, ele vai ficando com uma ereção triste, né? Então, enche os corpos cavernosos, tem entumecimento peniano, entumece, enrijece, mas fica triste. Então, o exercício ele vai auxiliar exatamente numa musculatura que ajuda essa ereção, na sustentação da ereção. Então, o homem pode e deve fazer, tá? Segundo a orientação básica dos profissionais dessa área, e a sexologia também, a gente estuda muito isso, né? Na formação, o homem deve fazer todos os dias à noite, de preferência no banheiro. Então, esvazia a bexiga, não é para segurar xixi, não. Esvazia a bexiga e faz ali 3 sessões de 10 contrações. Então, você vai contrair ânus e pênis, contrai, relaxa. É toda essa musculatura, então dá a sensação que está contraindo tudo mesmo. Usando a respiração diafragmática. 10 vezes relaxa, 10 vezes relaxa. 1 vez por dia, todos os dias. É fantástico, tá? A gente recebe vários relatos. E o exercício é semelhante para os dois?
Exatamente. Para o homem é isso. A mulher precisa de uma quantidade maior, por conta de gestação principalmente, tá? E a mulher, ela tem um peso maior. Essa estrutura, ela meio que segura ali intestino, bexiga, mas a mulher tem útero e ovário. Então, a mulher deve fazer todos os dias de manhã e à noite. O homem, quando faz, pode ter uma ereção. Por isso, deve fazer em casa. Em casa, no banheiro, à noite. A mulher, não. Ela pode fazer isso sentada, ninguém vai perceber. Aqui pode fazer? Pode, sentadinha. Contrai e solta. Agora, a mulher, o ideal é fazer 3 sessões de 10 pela manhã e 3 sessões de 10 pela noite, tá? Porém, eu vou explicar. Mulheres, pode ser que você fique excitada. Pode ser que fique molhada. Então, o ideal é fazer que não. Faz lá no quarto de vocês. Porque dá uma sensação. Tem mulher que fala, nossa, comecei a fazer, arrepiei, fiquei... E pode ter dor. Porque é um músculo, né? Então, se eu vou exercitar um músculo, vai ter uma fadigazinha, um incômodo. Mas é super saudável, é necessário. Maravilha. Muito bom. Doutor Paulo, uma das dificuldades das mulheres é quanto ao período menstrual. Qual é a orientação que você daria nessa sua área para minimizar um pouquinho as tensões do período menstrual? Mas o quê? Desculpa, não entendi. Período menstrual, a menstruação. A menstruação. Para minimizar um pouco a tensão desse período aí. Sim, é um período tenso, já se fala, né? Nós chamamos de tensão pré-menstrual. Hoje se usa a progesterona, que é um hormônio bioidêntico que vocês aprenderam, para melhorar a TPM, né? A tensão pré-menstrual. Tem mulheres que realmente têm sintomas mais intensos, depressão, ficam irritadas, estressadas, mas você pode usar um fitoterápico muito bom que eu gosto, já que você talvez não vai ter acesso, né, à progesterona bioidêntica, que é extrato de amora. Bem interessante o extrato de amora, você usar óleo de prímula também na tensão pré-menstrual, fora as cólicas, as dores, mas o fator emocional na mulher é muito intenso. E a própria ocitocina também, ela atua muito bem na tensão pré-menstrual. Então, se você puder associar tanto a progesterona bioidêntica, né, que você usa ela do 15º ao 24º dia do ciclo menstrual. Entende, mulheres? Vamos supor, vocês sangraram, o sangramento começou hoje. Você começa a usar a progesterona do 15º ao 24º do ciclo menstrual. Então, todo o ciclo você vai usar nesse período. A melhora, assim, é substancial. Melhora muito a tensão pré-menstrual, o fator emocional na mulher. Ou extrato de amora, como eu falei, se você não tem acesso, óleo de prímula também, muito interessante. Ótimo. Pastora Rose, tem uma pergunta aqui. Pastora, você sente ciúmes do pastor Josué? Essas foi ele que fez. Não, tá aqui, ó. Não mandaram aí, mandaram. Não, foi eu não. Brincadeira. Claro, sinto ciúmes, sim, porque acho que quando há amor tem ciúmes, né? Mas não é um ciúmes doentio, não é algo que seja patológico, que eu fique em cima, cuidando o tempo todo, mesmo porque eu confio nele, sei que ele é um homem de Deus e não tem necessidade desse ciúmes doentio. Mas há momentos que eu tenho ciúmes, sim. É mesmo? Não sabia. É mais barato que às vezes quando tem umas irmãs assim, sem noção, que chega e fala assim, pastora Rui, a senhora tira uma foto para mim com o seu marido? Mas quando a Filó está perto, ela não deixa. A Filó cuida. Mas a Rose tira assim de boa. Nós não temos esse tipo de problema. Até porque cada um sabe do seu lugar e como se deve se comportar. Pastor Igor, como aprender a lidar com a família de origem do cônjuge? Tenho muitos problemas com a minha sogra e o meu marido sabe e não interfere em nada em relação a isso. O que faço? Só não pode falar eu também, irmã. Eu passei por isso, né, pastor? Então, no início, minha esposa está ali. Eu passei por isso. Minha sogra, eu costumo dizer que ela parece uma judia, né? Ela é bem xerife, assim. Mas é interessante que eu estou falando de conhecimento de causa mesmo, viu, queridos? Não é só biblicamente, não. Tudo mudou quando eu entendi e decidi honrar minha sogra.
Porque eu aprendi uma coisa, que é a parte a parte que entende é a parte mais responsável. E quando eu comecei a honrar a minha sogra, mesmo sem ela fazer nada, mas eu comecei a honrá-la, aconteceu um avivamento. Eu conto isso no SOS e é incrível. Nós fizemos, inclusive, no início desse ano, no final do ano passado, início desse ano, nós fizemos um jantar de honra para minha sogra e para o meu sogro, onde nós fizemos um jantar mesmo, escolhi o que ela gostava de comer. Pode contar aqui, pastor? Pode. O que ela gostava de comer, decoramos a nossa casa no espaço lá, convidei os dois, eles achavam que era mais um filho, né? Eu acho que ia vir mais um neto. E aí fizemos todo um preparo, decoração. Eu separei uma oferta em dinheiro para cada um deles. Eu falei... Vai ouvindo aí, ô Felipe, vai ouvindo aí. Separei uma oferta em dinheiro, eu tomei toda a iniciativa. Isso a gente já estava bem, né? Então, mas esses processos de honra, eu comecei lá atrás, há 3 anos atrás principalmente, quando eu entendi que quem deveria mudar era eu. Porque quando eu cheguei ela já estava. Né? Ela é mãe dela. Então eu comecei a honrar a minha sogra. Não existe aquele que não honra sempre, ele não vai ter recompensa. Agora, aquele que honra tem recompensa. E aí minha sogra, inclusive, lá no jantar, ela ficou emocionada. Ela não esperava realmente por aquilo. E na hora, eu ganhei uma viagem para Israel, pastor. Olha que bênção. Que lindo. Maravilha. Foi a colheita mais rápida que eu tive na minha vida. Mas honra. Quem perguntou disse, começa por honra. Hoje eu sirvo muito a minha sogra, o que ela precisa. Até o carro dela eu fui comprar para ela, não com o meu dinheiro, né, irmão, dela. Mas eu fui escolher, eu fui pedir, o que eu puder, eu honro ela no trabalho, na casa dela, para fazer alguma coisa. Eu deixo minhas coisas e faço para poder honrá-la. E é interessante que o Igor contou para mim que depois dessas atitudes todas de honra, Deus fez algo muito bonito, que hoje eles se dão maravilhosamente, e agora é a sogra quem está o honrando, porque quem planta a semente da honra vai colher honra. Verdade. Fica aqui a dica, não é? Ariane, uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante. Sofri abuso na infância, odeio sexo. É possível essa situação mudar? Não sei por onde começar. Então, é muito importante você procurar um profissional, em primeiro lugar, um profissional da área da psicologia, né? O que a gente entende? E aí eu vou colocar a minha visão com muito carinho. Eu sofri abuso sexual dos 7 aos 8 anos de idade, né? Foi uma situação extremamente agressiva, eu não tinha noção o que era. No mesmo período, os meus pais estavam se separando. Então, eu não estou falando só sobre algo que eu estudei, eu estou falando algo sobre que eu vivenciei e vivi curas, né? Para mim, fez muito sentido, primeiro, o meu relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu lia a Bíblia, quanto mais eu levava o meu choro para o Senhor, mais o Senhor me curava. Mas após, em primeiro lugar, Deus, eu fui realmente para um profissional. Foi quando eu me apaixonei por essa área. Então, eu encontrei uma psicóloga cristã que me auxiliou a entrar em cada caixinha de dor dessa e faxinar e colocar para fora. Então, assim, a cura ela é um processo. É claro que se Jesus vier e falar, está curado, o tumor vai desaparecer, seja um tumor emocional ou seja um tumor físico, né? Mas eu realmente acredito no processo, tá? E eu posso dizer para você, o processo talvez não faça sentido no início. Você vai falar, meu Deus, para que eu estou falando isso aqui para essa mulher, desse homem? Peraí, palhaçada, né? Mas é necessário. Em alguns casos também é necessário psiquiatria e medicação, tá bom? Eu falo porque eu me deparo com alguns casos no ambiente clínico que é nítido que aquela pessoa precisa de uma intervenção e medicamentosa, e isso só quem faz é o psiquiatra, né? Até estava conversando com a doutora Gil sobre algumas situações. O que eu indico? Primeiro Deus, depois um psicólogo e o sexólogo no meio do processo. Por quê? A psicologia vai tratar seu ambiente emocional, a sexologia seu ambiente sexual. Aprender a gostar de sexo também é um processo. Não é só dizer, fui curada do abuso, uau, vou ter 5 orgasmos numa noite só. Não funciona assim. Nós não fomos ensinadas, a maioria de nós, a gostar de sexo. A gostar de tocar no pênis do marido, a gostar de massagear, de ver ele tendo prazer, a gostar de ser tocado pelo marido. Nós não fomos ensinadas, mas nós podemos ser ensinadas. Então, procurar um profissional da área da sexologia, uma profissional, né? E ser orientada um passo a passo. Ou fazer o método mais, né, pastor José? Lá nós também entregamos. Estou falando, mas nem tem turma aberta ainda. Mas em breve vai ter.
Fica ligado lá nas redes sociais do Pastor Josué. Nós entregamos no Método Mais, gente, um conteúdo sobre sexologia clínica e educacional transformador. Assim, eu entro na situação de abuso lá de uma maneira muito profunda. Eu não vou prometer nunca que aquilo ali vai ser sua cura, mas eu posso dizer que aquilo ali vai ser, no mínimo, um grande empurrão para você ter um outro nível de sexualidade, um outro nível de prazer. Acho que a turma do Método Mais, se eu não me engano, é dia 13, dia 15 que vai abrir. Fiquem ligados, Fica porque ligado. Nós vamos abrir as inscrições do Método Mais. O que é o Método Mais? É método avançado de intimidade e sexualidade. Eu dou uma pequena parte, não é, que tem muito mais a ver com o relacionamento entre marido e mulher, mas a Ariane fala, acho que umas 7 horas. Um pouco mais. Mais de 7 horas. Vale muito a pena, é libertador e vai ajudar muito os casais, ok? Agora, pois não. Só concluindo, são aulas pequenas, não é enjoativo. A gente orou, né, pensamos, refletimos com a equipe toda do pastor Josué, pastora Rosa, enfim. Então ficaram aulas pequenas, rápidas de assistir, tem muita ferramenta para você imprimir, preencher, é fantástico. Tem exercício, é muito bom. Nossa, muito. Até o pessoal que estava filmando lá ficou empolgado lá, né? Pastor Ico, você quer completar? Ariane, eu posso completar um pouco essa pergunta? Por favor. Como nós somos pastores, nós atendemos algumas pessoas, eu achei interessante perguntar, que talvez seja uma dúvida. Quando a mulher, ou o homem também, ele não teve um abuso sexual, mas um abuso moral, digamos assim, algo na família que sofreu muitas palavras, um ambiente muito fechado, e isso afeta diretamente o emocional e o sexo? Afeta muito. O que acontece? O abuso, ele pode ser um abuso emocional ou um abuso físico, tá? E normalmente é os dois. Mas nesse caso, quando, por exemplo, a mãe... eu recebi uma paciente com 22 anos de casada, nunca tinha tido um orgasmo. Me lembrei desse caso, vou compartilhar, mas isso é comum, isso acontece. E quando a gente foi para a anamnese, eu perguntei, como você acha, na anamnese, né? Tem várias perguntas, que foi a sexualidade dos seus pais olhando para trás? Horrível. Inclusive a minha mãe, ela vivia dizendo assim, olha, se eu fosse você nem casava, porque você vai ser obrigada a fazer sexo. É horrível, é nojento, fede. Então ela falou coisas que fixou na mente daquela filha. Foi uma agressão emocional. Eu não vou nem dizer, é muito pesado a fala da mãe para uma filha relacionada a sexo. Eu não vou nem dizer a frase que a mãe falava, porque é bem pesada. Mas a mãe, ela chegava a deixar claro para a filha que ela era estuprada pelo pai. Agora, pensa como fica a mente de uma filha de 11 anos, porque ela lembra que foi a partir de mais ou menos 11 anos que ela começou a escutar essas falas, da mãe, que é a maior referência de amor, dizendo para ela isso. Fede, e isso gravou, porque ela sentia, então ela ia para o sexo e ela sentia o cheiro dos genitais, o cheiro da excitação, e ela tinha ânsia de vômito. Às vezes ela saía do sexo para vomitar, porque o que mais marcou ela, além de dor, nojento, era fede. Então isso é uma agressão, precisa de tratamento. Tá? Algumas pessoas, como eu disse, o tratamento vai evoluir muito rápido, mas algumas vezes são processos. E aí vai depender tanto do profissional, porque tem profissionais, né, doutora, e tanto também do paciente, mas precisa de tratamento. Ótimo. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui. O ovo e o leite são de origem animal. Por que um é bom para a nossa saúde e o outro não? Assim, árvore. Boa. É muito relativo. Depende muito do que o que vem naquela substância, naquele produto, né? Vamos pensar, existe proteína, né? Proteína animal, da vaca, do peixe, né? Do frango. Você precisa de aminoácidos. E o aminoácido vem da proteína, como o ovo também. Só que o leite, como eu falei ontem, ele tem, além da lactose, porque você não tem a enzima para quebrar a lactose. E quando a lactose, você ingere o leite, não quebra a enzima, essa enzima cai inteira no seu intestino, causando aquilo que eu falei, desequilíbrio das bactérias do intestino, que é a disbiose intestinal. Falam que o intestino é o quê? O segundo cérebro. E realmente, se você deseja manter a sua saúde, sua longevidade, você precisa equilibrar seu intestino. Fora que, hoje, o número de câncer intestinal, tanto em mulheres quanto em homens, tem aumentado muito. E também pelo uso não só do leite, claro, que outros alimentos, e isso tem causado um transtorno terrível, tá?
E outro problema do leite é a caseína. A caseína também é totalmente inflamatória, então não é só a lactose. Fora que o leite de vaca tem também o hormônio da vaca, que é o estradiol da vaca. Então quando a mulher usa, ou quando o homem usa, está repondo um hormônio que não é para ele. Por isso que o leite também tem estudos falando que aumenta o risco de câncer de mama e câncer de próstata em homem também. Né? Não vou tomar mais leite, gente. Meu Deus do céu. Asma em criança, bronquite, você tira o leite, gente, melhora substancialmente. Muito, mas muito mesmo. Tá? O que substitui pelo leite também? Todo mundo, leite, leite. Você pode fazer na sua casa o leite de castanha, o leite de amêndoas, que é muito simples fazer. Você vai ver, puxa no Google, é fácil você fazer o leite de castanha. É nutritivo, saboroso, previne doenças cardiovasculares, bem melhor do que o leite de vaca. Então não precisa usar leite, já falei ontem, o leite de vaca foi feito para bezerro, não para ser humano, tá bom? E você vai ver que o leite que vem na caixinha, então, é pior ainda, né? O leite de caixinha tem tudo, menos leite. Ele é pasteurizado, né? Você abre o leite, ele fica... Lembra o leite de antigamente? Lembra, pastor? Ele vinha, entregava na nossa casa, vinha até em garrafas, né? O leiteiro passava, você via aquela capa de gordura, né? Você não vê mais, né? Não existe nata hoje no leite. Aquilo não é leite, é tudo menos leite. Tá? Então evita mesmo, que o leite leva doenças a curto, médio e longo prazo. Tá bom? Doutor, deixa... Pode fazer. Eu quero fazer uma pergunta, senão eu esqueço, perdão. E tem algum leite, por exemplo, não consigo fazer esse leite em casa. Tem alguma marca de leite de amêndoas ou de castanha que você, assim, que eu sei que não é saudável, mas teria como uma opção para uma emergência? Existe no mercado, sim, leite de castanha, que você pode usar, que vem em vidro, agora eu não lembro a marca, né? Mas eu sempre... Em vidro? Em não vidro é naquele tem vidro. Evita caixinha, não é só o leite, suco de caixinha, porque quando vocês abrem aquela caixinha, vocês já abriram a caixinha, aquela caixa? Tem aquele verniz dentro, já viram aquele verniz? Aquilo ali é chamado bisfenol A. Bisfenol A é chamado xenoestrogênio, ele imita o nosso hormônio, é idêntico ao nosso hormônio, ele se encaixa no mesmo receptor que o hormônio se encaixaria, levando a risco de câncer. Bisfenol A está acabando com a nossa geração. Então evitem usar alimentos em caixinha, tá? Que vai trazer esse transtorno. E o ovo? Vamos lá, e o ovo? O ovo é um alimento muito bom, ele é completo, ele tem várias vitaminas, vários nutrientes, que vai equilibrar, e aminoácidos também. E tem que ser caipira? De preferência caipira, né? Claro, é difícil acesso? Mas dê preferência ao ovo caipira, porque ele é mais completo, porque nossos alimentos, como eu falei ontem, não só o ovo, a verdura que você come hoje não tem o valor nutricional ideal. Então o ideal é você sempre comprar orgânico ou caipira. E muitos ficaram na dúvida ontem também, querendo mais um pouco, que eu falei também da própria margarina, que é um veneno. Então não adianta eu falar qual o vilão, eu tenho que dar a solução também, né? Então, para você substituir hoje a margarina, você pode comprar, não sei se ouviram falar, manteiga ghee. Já ouviram falar ghee? G-H-E-E, que é a manteiga medicinal, que você pode fazer na sua casa, assim você vai ver no Google lá, no YouTube tem, ou você compra em lojas também hoje. O que substitui pelo açúcar também, que é um mal, né, um mal da humanidade. O que é o açúcar, gente? Vocês sabem o que é açúcar? Açúcar, ele vem da cana, né? Então passa pelo processo químico. Açúcar, ele é marrom, né? Então tira todos os minerais, nutrientes, fibra, e só sobra aquele pó branco, não é verdade? E o pó branco, todo pó branco é ruim. E vocês sabiam que o açúcar, o mesmo receptor no cérebro da cocaína, é o mesmo receptor do açúcar? Sabia? É o mesmo receptor. Então por isso que você fica compulsivo, você tem abstinência quando você para de comer doce, já perceberam? E o que substitui pelo açúcar? É sério? É uma cocaína na nossa cozinha. Acho que eu estou viciado dessa cocaína aí, pastor. É uma droga. E o que substitui pelo açúcar? Né? Você pode usar xilitol, vocês já conhecem xilitol, né? Você pode adoçar o seu suco com tâmara, com uva passas, tá? Pode usar... agave também. Você pode usar estévia, que é um adoçante natural muito bom também, mas xilitol é maravilhoso, o doce é fabuloso, entendeu? Então você pode substituir também. Sal, o que você vai substituir pelo sal?
Já que estamos falando de alimento, falamos do ovo, falamos do leite, sal. O sal é a mesma coisa, ele passa por um refinamento, passa por um processo químico, só sobra aquele pó branco. Todo pó branco é ruim, né, gente? Sal do Himalaia. Todos conhecem sal do Himalaia? Pessoal aí do fundo, sal do Himalaia. Aí também, pessoal da esquerda. Sal do Himalaia substitua um sal rico em nutrientes, vitaminas, minerais, fibras. Tá bom? Óleo de soja. É bom ou não é? Não. Se transforma em gordura trans, obesidade, infarto, câncer. Você pode ver, quando você frita o óleo, você vai ver lá no azulejo da sua cozinha, o que fica? Gordura, não fica gorduroso? Isso acontece nas suas artérias, quando você come óleo fritura. O que substitui pelo óleo de soja, girassol, esses óleos de milho, deixar de lado? Você pode usar óleo de babaçu, óleo de palmiste, ok? Ou óleo de coco, o pastor me perguntou ontem também, muito bom. Ou manteiga ghee, para você fritar. E fora que a manteiga ghee, gente, no alimento, quando você frita um ovo, é assim, fabuloso, o sabor muda totalmente. Outro substituto, farinha branca. Pare de comer farinha branca, ou diminua, pelo menos, que é o glúten. Né? Hoje você pode comprar farinha de arroz, farinha de linhaça. Vai fazer um bolo? Faz com farinha de arroz. Excelente, fica igual, idêntico. Então você vai estar diminuindo. Aí quando der uma saída, veio para o congresso, comeu um pouco a mais, não tem problema. Volte à normalidade na segunda-feira. Entendeu? Então você tem que substituir. Pare de tomar sucos, aqueles sucos de saquinho, né? Toma suco natural da fruta. Ok? As crianças tomam suco, né? Macarrão instantâneo. Né? Então são pequenas mudanças. Perfeito? Ótimo, maravilha. Pastor Igor, estamos no cheque especial e sinto que estamos patinando. Como sair dessa situação? Irmão, cheque especial é um negócio bem... Cheque especial e cartão de crédito, juros de cartão de crédito, são os piores juros, os mais altos que existem. Eu sugiro você, urgente, vende algo, faz alguma coisa, até um empréstimo normal, os juros é mais barato do que o de cheque especial e de cartão de crédito. Então, se você puder já se livrar desses juros, alguns que eu já aconselhei, já até falei isso na oficina, eu lembro de um casal que eles quebraram o cartão de crédito, passaram 1 ano e pouco pagando o cartão de crédito como disciplina para aprender a comprar menos e comprar à vista. E cheque especial é a mesma coisa. Então, se for possível, tira o limite, deixa só algo de emergência ali, mas juros de cheque especial e cartão de crédito, se você fizer uma conta rápida, você vai ver que o seu lucro, imagina, um bom negócio hoje, ele te dá em média 10, 15% de lucro, é os juros. Então você está trabalhando para o banco, está pagando cheque especial. E vende alguma coisa urgente, não pensa muito, porque depois até um financiamento de veículo, por exemplo, que eu não aconselho, eu falei isso ontem lá, dependendo do prazo, né? Mas seria melhor, menos mal nesse caso do que ficar no cheque especial. Ótimo. Então vende alguma coisa, paga essa conta e para de usar o cheque especial. Pastora Rose, tem aqui uma pergunta. Quais seriam os 3 conselhos que você daria para um casal ter um casamento igual ao seu? Meu Deus. Bom, em primeiro lugar, né, eu atribuo muito a longevidade, né, o sucesso do nosso casamento, o amor, né, que isso não dá nem para mim falar, você aprende, nós nos amamos e acho que isso é natural. Outra coisa, da minha parte, eu acho que é a submissão. Às vezes, quando eu falo com as mulheres alguma coisa sobre submissão, elas se assustam, mas eu acho que a submissão faz grande diferença num casamento, porque a mulher, quando ela quer ser maior do que o marido, não funciona, é antibíblico. Então, eu tenho procurado sempre, dentro da medida do possível, ser submissa ao meu marido, e a fidelidade a Deus, né? Entregar tudo nas mãos de Deus, ser fiel a Deus, crer que Ele tem que estar no centro do nosso casamento. Isso, para mim, acho que faz toda a diferença.
Que lindo, hein, Rosa? Gostei. Maravilhoso. Isso eu falo para ela lá no quarto também. Ariane, qual a resistência você já encontrou no meio evangélico em falar abertamente sobre a vida sexual do casal e sobre os produtos que você indica? Eu já encontrei muitas resistências. O Tudão, a Preciosa. Na verdade, cada igreja, eu respeito muito a doutrina. Então, quando eles convidam, a gente manda uma fotinha e pergunta: estamos autorizados a mostrar a Preciosa? Normalmente eu só mostro a Preciosa. O Tudão não costumo mostrar só quando é oficina, workshop, mesmo assim com a autorização dos pastores. Mas já encontrei várias. Eu já cheguei para ministrar numa igreja, num estado diferente do meu, peguei voo, conexão. Cheguei lá, tinha... O pastor me chamou, o diácono me chamou e me entregou um papel falando: esses assuntos aqui a gente gostaria que a irmã não falasse, para não escandalizar a igreja. Então estava escrito de caneta, num papelzinho, vários temas, tipo sexo oral, sexo anal, masturbação. E aí eu pensei, o que eu vou falar aqui mesmo? Aí eu olhei pro moço, falei: eu queria falar com o pastor. Ele não pode falar, ele não está ocupado. Aí eu falei: Mas aí eu falei para ele assim: você crê que Deus usou uma mula para falar com o balão? Não, irmã, não estou duvidando de você, não sei o que. Eu falei: não, você crê? Porque se você crê, você precisa me dar liberdade. Ele não gostou, mas o pastor nunca veio falar, veio falar comigo no final. Inclusive, o pastor não assistiu a palestra, tá? Ele ficou em cima. Eu fiquei sabendo que ele assistiu num outro lugar em cima, no gabinete. E aí eu falei tudo, eu pensei: nunca mais vão me chamar, tá tudo bem, mas eu não vim agradar ninguém, eu vou falar tudo. E na hora que eu abri para perguntas, a primeira pergunta foi sobre inversão de papéis. O meu marido pede para eu penetrar o dedo nele. O que eu faço? Não aguento mais. Foi a primeira pergunta, numa igreja super religiosa. E aí eu falei: e agora? Eu leio. Mas não foi o pastor que fez, não. Não foi a esposa do pastor que fez, não. Só faltava ser a esposa do pastor. Foi o diácono que foi lá, né? O diácono foi perguntar. Misericórdia. Bom, e agora sobre os produtos, sim, tem ministérios que não aceitam. Na verdade, a gente teve poucas resistências, assim, acho que nos últimos 5 anos, umas 10. A gente ministra todo final de semana, né? Então foi pouco. Agora, eu tive uma resistência muito grande por conta do nome do produto. No Brasil, as fábricas são muito fracas, a maioria das fábricas não tem registro na Anvisa. Então, quando eu encontrei essa marca, eu amei a formulação química deles, que era mais natural que tinha. A maioria tinha muita invenção. Então, eu gostei bastante, porque a base química tinha registro na Anvisa, só que a fábrica se chama Feitiços. Tem nada a ver com feitiçaria, é um casal casado há 29 anos. Fui na fábrica várias vezes, sou amiga desse casal. E aí, para a honra e glória de Jesus, eu não vou encontrar mais essa resistência, porque a partir do mês que vem, a gente vai ter uma marca com o nome Dio, que significa entre nós. Então, vai ser um outro designer, caixa, embalagem. Porém, a formulação química ainda é melhor. Mas, sim, já encontrei muita resistência com o produto. Eu até brinco, pastor. Eu falo assim... Agora, se você mostra... Às vezes as pessoas não entendem, só interrompendo um pouquinho. Por favor. Você mostra um vibradorzinho. Massageador, aham. Não é massageador. Explica por que você coloca ali. Porque o pessoal, às vezes, não entendem. Boa. Então, o massageador, o homem, como eu havia dito, ele precisa de uma média de 50 ml de sangue no pênis para entumecer, para ficar rígido, né? A mulher precisa de uma média de 500 ml de sangue na região íntima para ela ter um orgasmo. Então, esse processo de dilatação, entumecimento, irrigação sanguínea, às vezes ele fica comprometido, ou por diabetes, esterectomia total ou parcial, pós-câncer, envelhecimento, testosterona baixa. Hormônios sexuais não é só testosterona, gente, tem dopamina, tem enfim. Mas a mulher, quando ela está amamentando, ela tem um aumento da prolactina. Então, ela vai perdendo um pouco da sensibilidade genital, isso dá uns probleminhas. Algumas mulheres chegam a ter atrofia vaginal ou atrofia clitoriana. Então, o massageador é indicado por médicos, ginecologistas, fisioterapeutas e sexólogos. Não é vibrador, gente. Vibrador é um pênis de borracha. Eu não indico, não sinto paz, não negocio com isso. Tudo que lembra uma terceira pessoa não é indicado. Mas os massageadores, que não competem com o tamanho do pênis, é rosinha, é roxinho, eu trabalho com 3 tipos, a gente indica muito, porque é necessário. Ele não compete com o pênis. Aprenda uma coisa. Uma mulher bem estimulada no clitóris, toda a região da vulva, ela vai desejar ser penetrada. Então, o massageador ele vai auxiliar para que essa mulher deseje ser penetrada pelo marido.
Então, o que a gente indica nesses casos, né? Como eu disse, diabetes, remédios para depressão. Gente, assim, não pare de tomar sem orientação do seu psiquiatra, mas eles acabam com a libido, a maioria deles, né? Então, o massageador ajuda muito. Então, o que a gente indica? O maridão vai lubrificar a esposa e vai massagear antes da penetração e durante a penetração na região externa. Massagem externa. E em casos de atrofia, é preciso massagem interna, nos primeiros 5 centímetros do canal. Quem faz essa massagem? O marido, na mulher. Então, isso é necessário para a maioria das mulheres, principalmente na menopausa, as menopausadas. Ótimo. Doutor Paulo, para quem faz uso do, acho que é Puran, tratamento de distúrbio da tireoide, o senhor indica substituir os medicamentos pela inovação dos bioidênticos? Excelente pergunta. Nunca substituir. Sempre você tem que buscar a orientação do seu profissional, né? Chegar na sua casa amanhã, vou parar de tomar todas as minhas medicações, vou parar com tudo. Não. Tomem cuidado. Tem que ter muito critério. Sempre com a orientação do seu profissional ou outro profissional da sua confiança. Você pode continuar usando o seu T4. O Puran é o hormônio T4, tá? E lembra que eu falei, da tireoide. Lembra que eu falei lá na palestra, que foi lá embaixo, no workshop, que você tem que associar sempre T4 ao T3. Então, você pode continuar usando o Puran e associar o T3 após a avaliação do seu profissional. Aí a tireoide vai funcionar bem melhor. E, além do mais, você pode associar sempre para a tireoide a reposição de selênio e zinco, tá? De manipulado. O selênio vem da castanha. Sabe, comer castanha todos os dias também melhora o funcionamento da tireoide. Comer de 1 a 3 castanhas por dia. Tá? Então, não tirem a medicação. Você pode associar o T3, mas sempre após uma avaliação do profissional. Tá bom? Rapidinho, o pessoal está perguntando aqui, panela de ferro pode ser usada? Melhor não. Por quê? Meu Deus. O ferro... Cozinhar na folha de banana. Melhor, com certeza. Na folha de banana, aqui, já deu a resposta. O ferro, ele também oxida. Você comer ferro demais, esse ferro, né, da panela é um ferro óxido. Então, quando você come todos os dias aquele ferro, vai oxidar suas células. Já ouviram falar em ferritina? Alguém já ouviu falar em ferritina? Ferritina hoje, você dosa em pessoas, está extremamente aumentada. A ferritina normal tem que ter abaixo de 100. Eu encontro em consultório ferritina de 500, 600, 800. Sabe o que é ferritina? Ela me indica oxidação, como se fosse ferrugem. Imagina vocês colocarem um latão de lixo na frente da casa de vocês, latão mesmo, e deixar exposto ao tempo durante muitos anos. O que vai acontecer? Vai enferrujar aquele latão, ok? Isso acontece com as nossas células, com nossos órgãos. Ferritina aumentada quer dizer oxidação. Ferritina aumentada quer dizer intoxicação, metais tóxicos. E o ferro também entra nisso, entendeu? Então, o ideal é o quê? Parar. E quem tem ferritina alta tem, normalmente, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Que gordura no fígado não tem a ver com álcool. Você vê que pessoas, como eu falei ontem, pessoas que não bebem, têm esteatose hoje. E a esteatose é uma doença muito grave, porque se você deixar não reverter, ela começa leve, depois é moderada, depois acentuada, pode virar cirrose e um câncer hepático. Então, fazer a limpeza hepática é extremamente importante, né? Escolhendo melhor os alimentos, tomando clorela, tomando o suco da grama de trigo, fazendo as melhores escolhas. Ótimo. Tá bom? Pastor Igor, nas finanças o casal deve ter apenas uma conta conjunta ou cada um pode ter a sua? Essa pergunta é muito boa, porque eu sempre respondo ela com algo espiritual, né? Quando a gente casa, a gente se torna um. Inclusive, a gente junta o dinheiro também, o bolso, né? Isso é tão interessante, se você for num banco, ele pergunta qual é a renda familiar. O banco sabe disso, a ciência sabe disso. E muitas vezes nós somos cristãos, não sabemos disso, né? Tem até uma brincadeira que diz que o dinheiro do homem é o nosso, né? O dinheiro da mulher dela, né? Mas isso é interessante, eu ensino, inclusive, para nossas ovelhas, para entregarem um dízimo juntos, né? Para que possa
entender que a renda não é quem ganha mais, a renda é da família. A prioridade ela é familiar. E a conta corrente conjunta, ela facilita algumas coisas. Não é que é regra. Se isso for bem resolvido, não há problema um ter uma conta, outro ter outra. A Lília tem acesso às nossas contas, a maioria está no meu nome, mas ela tem acesso a tudo que ela quiser ver, o que nós temos, ela sabe tudo, porque é nosso, não é meu, nem é dela, é nosso. Então, se isso for bem resolvido, agora eu já vi casos, pastor, de homens terem conta que a mulher nem sabe, para poder juntar um dinheiro para ela não saber. Porque se ela souber, ela gasta tudo. Ela gasta tudo, mas é verdade. Esse é o problema. Tem um casal nosso que... Gente, isso é sério. Tem um casal que, infelizmente... eu não ia dizer para ele se separar, para ele divorciar. Eu falei, cara, então tenta juntar alguma coisa sozinho, porque a mulher, ela é o devorador, dentro de casa. E aí eu falei, ajeita esse devorador aí, tenta juntar o dinheiro sem ela saber, porque senão eles não vão ter nada nunca, né? Então vai muito de cada casal. O que a gente aconselha é que haja transparência, tendo conta conjunta ou não, os dois são um. A saúde está no equilíbrio. Algumas mulheres roubam o marido. Sabia? Porque o marido é assim, ó. O cara atravessa o rio com o sorrisal na mão e não derrete. E ele só pensa nele, no carro dele, na roupa dele, na saúde dele. Aí a mulher tem que roubar o cara. Tudo errado. Ele está errado e ela está errada. Então, veja só, é como eu e a minha esposa Rosemary, certo? Nós temos liberdade para administrar o nosso dinheiro com responsabilidade. Ela quer fazer as coisas dela, fala comigo, fala, Rose, tá legal. Ô Rose, agora não tá muito legal. Aí ela diminui e tal. Então a gente se entende, entendeu? Então eu acho que quem vive dentro de um casamento com tudo assim, esse é meu, isso aqui é meu, não entendeu o que é casamento. Porque casamento é uma sociedade, pô. E em uma sociedade, os dois têm direitos e os dois têm responsabilidades. Agora, responsabilidade. Entendeu? Mas vamos correr, porque está muito bom e a gente tem umas perguntas interessantes aqui. Rose, aqui a pergunta de uma irmã. Minha esposa tem filhos de um casamento anterior e os meninos não me respeitam. Como posso me posicionar nessa situação? E eu gostaria que você respondesse essa pergunta e já falasse um pouquinho sobre como deveria ser antes desse casamento acontecer em relação aos filhos de um outro casamento. Sempre que eu tenho oportunidade de aconselhar moças, né, que vão se casar com um rapaz que já foi casado, que tem filhos, ou vice-versa, né? Normalmente eu aconselho mais mulheres. Eu sempre digo para ela que ela precisa amar mais os filhos dele do que ele. Se ela não conseguir isso, não se case, porque você vai entrar num barco furado. Então, eu acho assim, você tem que, em primeiro lugar, conhecer os filhos, ver se você consegue se colocar no lugar de mãe deles. Não, você não vai ser a mãe deles, mas você precisa amá-los, porque senão você vai... É um casamento já fadado ao fracasso. Infelizmente, é uma disputa, é uma competição o tempo todo pelo amor daquele marido ou da esposa, e não existe ex-filho. Então você vai ficar brigando o resto da vida por algo que você não vai conseguir separar, você não vai conseguir mudar. Ele vai ser sempre o pai, ou ela vai ser sempre a mãe dos filhos. Então, em primeiro lugar, né, um homem que fez a pergunta, eu acho que você tem que se aproximar desses filhos, você tem que tentar ganhá-los. Eles já estavam lá, eles já eram filhos dela, e você veio, entre aspas, na cabeça da criança, dos filhos, não sei qual a idade deles, você veio para roubar a mãe deles, para tirar a mãe deles. Você veio para preencher o lugar do pai deles. Então, assim, você não é bem-vindo na cabeça da criança, você não é bem-vindo, mas você pode conquistar essa criança com amor, com carinho, tentando, na medida do possível, ensiná-los a te respeitar, mas eu acho que, acima de tudo, é amar essas crianças que você vai ganhá-los para você. E o grande segredo é relacionamento vem antes de regras. Guarda isso. Relacionamento vem antes de regras. Querer impor regras sem relacionamento é fracasso.
Então, ninguém gosta de ouvir quem apenas está preocupado em transmitir regras, mas não está preocupado em construir relacionamento. Agora, quando você constrói um relacionamento de amor, amizade, camaradagem, sensibilidade, aí sim a pessoa se abre para ouvir o que você tem a dizer e te respeita e te atende e te segue. Às vezes, o grande problema é que só chega com regras, mas não senta para trocar uma ideia, não leva para chupar um sorvete junto, para comer uma pizza, entendeu? Então, quando você constrói essa relação, aí, consequentemente, facilita você passar as regras, tá? Ariane, uma pergunta interessante aqui, ó. Meu marido é muito machista e recusa em procurar ajuda para uma possível ejaculação precoce. Como posso ajudá-lo nessa situação? Fala um pouquinho de ejaculação precoce. Então, ejaculação precoce não é tempo de penetração, não é 3 minutos, 1 minuto, 5, né? Isso aí é muito... A internet ensina muita coisa errada com relação à sexualidade. Ejaculação precoce tem a ver com ausência do controle ejaculatório. Então, vê aquela vontade de ejacular, segura. Eu sempre indico para os homens, na primeira vontade de ejacular, não espera vir aquela vontade. Veio uma vontadezinha, já sai da penetração, segura ali um pouquinho, para você exercitar esse controle. Em alguns casos, o paciente tem uma ejaculação precoce severa, ele tem a ausência do controle ejaculatório de forma severa. O que a gente sempre indica? Primeiro, presta atenção todos os homens, mesmo que você não esteja nessa situação. A cura, ela é algo que nós temos que nos movimentar em direção a ela. E tem cura. Gente, a ejaculação precoce tem cura. Qualquer disfunção sexual tem cura. Eu falava na oficina sobre situações, por exemplo, eu fui ministrar, isso é muito legal compartilhar. Fui ministrar num congresso de casais e no final deixei meu contato, um casal entrou em contato, pediu para falar comigo no hotel, fui atender o casal, deu tempo nesse dia, e ele falou, um homem de Deus, ele falou assim, olha... A minha mulher tinha feito cirurgia plástica, estava reformadona, filho tudo grande, um casal já com muitos anos de casado. E, de repente, com cerca de 30 dias depois que ela poderia usar o parquinho, ele descobriu um câncer de próstata. Só que, quando descobriu, já estava bem avançado. No procedimento da retirada da próstata, simplesmente romperam algum tipo de mecanismo de ereção, isso é a fala dele, e ele estava há 4 anos sem ter uma ereção. E esse homem, homem de Deus, ele tentou suicídio por 2 vezes. E ele contou isso emocionado, os dois lá. E aí e qual foi a solução? Porque eles estavam com alegria no rosto. Esse homem, a única solução que ele encontrou por falta de conhecimento foi comprar uma cinta. Então ele comprou uma cinta com um pente de borracha e ele se sentia homem dando prazer à esposa. Então ele desenvolveu outras formas de sensibilidade e essa era a forma dele. Dá prazer para ela. Eu não vou julgar, o meu dever é amar, do Espírito Santo é convencer, de Deus é julgar, mas não é o que eu indico. E aí eu falei para ele, você já procurou todos os especialistas? Ele, todos, não tem solução, e está tudo bem. Falei, você já usou uma injeção intracavernosa? O que é isso? Uma medicaçãozinha que aplica na base do pênis, expliquei. Não. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente tem uma lesão T10, T12, uma pessoa que se torna paralítica. O homem tem como ter ereção, mesmo que ele não tenha o controle dessa ereção. Então, hoje tem medicação, tanto para ejaculação precoce para qualquer disfunção sexual. O problema é que, infelizmente, o machismo e a ignorância faz com que muitos homens deixem de desfrutar disso. Assim como a gente precisa de um remédio para gripe, um remédio para dor de cabeça, né? Que tem os remédios naturais, eu sou super a favor do natural, é bem o que a gente faz em casa mesmo. Mas é necessário buscar ajuda, né? E então, hoje também tem aquela prótese peniana, prótese que é uma bombinha e tal. Tem uma que fica ereto o tempo todo, mas é dobrável. Tem solução, então é importante procurar a solução. E também tem uma coisa muito legal para falar sobre ejaculação precoce, tá? Os exercícios que a gente indica, que é o exercício peniano, diário, e tem outras manipulações que a gente ensina no Método Mais, não tem como não falar, porque o conteúdo lá sobre ejaculação precoce é muito profundo, é muito legal. Eu ensino lá alguns exercícios e técnicas de ambiente clínico para melhorar o controle ejaculatório. E a gente recebe muitos testemunhos de pessoas que fizeram o Método Mais e mandam mensagem, agradece. Essa semana retrasada, a Carol fez uma ligação. Carol é uma pessoa da minha equipe, ela está até comigo. Ela liga de aluno por aluno, para saber se está assistindo a aula e tal. Ela já ligou para todos, mais de 600 Sério? Alunos, todos. Meu Deus. A gente tem um relatório planilhado com o Vinícius, são 603, acho. E um homem atendeu ela.
E normalmente é sempre o telefone da mulher. E o cara, para honra e glória de Jesus, ele deu um testemunho, e a Carol falou, Ariane, eu queria poder gravar. Ela estava chocada, ela chorou e ele falou assim, olha, eu tenho 58 anos e eu nunca vivi sexualmente o que eu estou vivendo agora. Então, assim, poxa, aquilo não tem preço. E era uma situação de ejaculação precoce, há alguns anos. Então, assim, importante é você procurar curiosidade, ajuda. e o irmão Lázaro, que Qual irmão? você contou agora aí? Que usava uma cinta? Sim, aí ele foi para o Dr. Cristiano Chivalete, que é um amigo especialista, eu indiquei. Ele era de outro estado, ele foi parar em Brasília para ser atendido por esse médico e voltou a ter ereção. E é legal essa pergunta, que deixa eu te contar. Ai, fico emocionada. Ela mandou uma mensagem para mim na semana que ele teve a ereção, né? Passou a usar a medicação. E ela falou assim, eu nunca senti falta da ereção, mas eu sentia falta da alegria dele. Então, assim, é muito forte isso, né? E ele passou 4 anos sem ter ereção, gente, por uma informação que ele poderia procurar na internet. Uma informação que recebeu em meia hora. Poderia procurar na internet. Ela falou, eu não sentia falta da ereção, mas eu senti falta da alegria dele no sexo. Então, assim, cara, poxa, funcionou, né? Então, é legal procurar ajuda, tem solução. E ejaculação precoce tem cura, eu quero só deixar isso claro. Agora, ela não vai aparecer na sua porta e dizer, oi, vai tudo funcionar. Você vai ter que se movimentar em direção à cura. Siga a Ariane lá no Instagram dela, ela dá muita dica e ela orienta, e se você precisa de um atendimento, nem sei se você tem espaço na sua agenda para esse ano ainda. Mas a gente tem uma lista de profissionais que a gente indica. Eu vou ficar uns 30, 40 dias bem off, porque eu vou passar para o procedimento. Estou com a agenda cheia de setembro, mas é só chamar lá que a gente sempre indica alguém. Se eu não puder atender, eu indico. Eu volto a dizer, pastor Josué, é muito importante consumir conteúdos, porque tem lá no YouTube, tanto do pastor Josué quanto o meu, tem um canal no YouTube que eu entrego muito conteúdo de graça. Você vai lá no YouTube, vai ter tutoriais, informações. A mulher fala, quero fazer uma noite especial para o marido. Não sei nem por onde começa. Vai lá que ela tem. Exatamente. É muita dica. Gente, nós estamos chegando ao final, mas tem mais uma pergunta aqui para o Dr. Paulo. Vai ser a última para nós ir para o intervalo e depois eu vou ministrar a última palavra depois do intervalo. Tive infarto aos 40 anos, passei em vários médicos e não souberam me dizer o que causou o infarto. Não tenho pressão alta, nem colesterol alto. Um dos médicos disse que estou com macrocirculação de um lado do coração e microcirculação do outro. E meu coração não tem força para oxigenação. Não posso acelerar o coração, mas tenho que fazer exercício para forçar o coração a trabalhar. Minha pergunta é, alguma receita da palestra de ontem que posso fazer para que não precise mais tomar os remédios? Primeiro você infartou, ele infartou. Então o infarto é um sinal de que tem algo errado num todo. Você precisa ser visto como um todo. E você com certeza, por ter passado pelo infarto, você tem o que nós chamamos de inflamação silenciosa. O que é inflamação silenciosa? O nome já diz, não é inflamação de trauma, quando você bate, né, fica inflamado. É uma inflamação que ela fica escondida, silenciosa. E quando essa inflamação ela vai aumentando com os anos, imagina a cozinha. Lembra a cozinha lá onde a água cai, o esgoto, né, o tubo? Imagina ali você lavando o prato, aquela gordura, sujeira da comida, passando... tem um momento que vai entupir, correto? Vai entupir. Isso acontece com as nossas artérias. Devido a essa inflamação, a artéria ela vai criando feridas dentro das artérias. E essa ferida, quando a gordura vai passando, ela se deposita na ferida das artérias, vai acumulando, com os anos, vai obstruindo, como a pia da cozinha, vai obstruindo. E não passa sangue e leva ao infarto. E você não tratando a causa, você vai ter um novo infarto. Segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então, o ideal é você diminuir a inflamação silenciosa. Como diminuir? Vocês aprenderam ontem. Se alimentando melhor, fazendo atividade física. E existem suplementos também muito importantes para o coração. Tá? Ômega 3 diminui a inflamação silenciosa. Mas escolha um ômega de qualidade. Tá? Ele tem que ter a quantidade que nós chamamos de EPA e DHA, tá? E compra também ômega livre de metal tóxico, porque a maioria dos ômegas tem mercúrio. Então você tem que procurar um ômega 3
sem metal tóxico. Você vai comprar, você pergunta, tem metal tóxico ou não? Tá? Escolha as marcas mais conceituadas. Então, uma dica bem interessante, ômega 3. Outra dica bem legal, um suplemento para o músculo cardíaco, é o ubiquinol ou coenzima Q10. Tá bom? Aumenta muito a contratilidade, relaxa as artérias, muito bom. Magnésio, existem vários tipos de magnésio, magnésio comum ou de malato de magnésio também, você pode estar utilizando. Agora, mais importante, adivinhe qual músculo em você tem maior quantidade de receptores de testosterona? Qual músculo? O que vocês acham? Coração. O músculo cardíaco tem a quantidade maior de receptores de testosterona. Tem um caso bem interessante que eu peguei, tem mais ou menos uns 6 anos, uma senhora de 80 anos. 80 anos. A filha dela me ligou, que já era paciente de longa data, e falou, minha mãe foi internada 3 vezes, estava na UTI, coração aumentado, né, cardiomegalia. E eu falei, não, traz ela para eu ver. Ela trouxe ela carregada no meu consultório, pastor, carregada. Coração grande, tomando vários remédios, arritmia cardíaca. Eu fiz toda a análise completa dela, avaliei todos os hormônios, tudo que eu expliquei ontem. Sabe o que aconteceu com essa senhora? A contratilidade cardíaca dela melhorou. 5 anos já de tratamento, está viva. O médico, o amigo, deu apenas, no máximo, 1 mês de vida. Ela já está há 5 anos. E sabe o que ela usa? Sabe o que ela usa? Testosterona bioidêntica. A testosterona salvou a vida dessa senhorinha. Hoje ela está com 80 e poucos anos. Até quarta-feira foi o último dia que ela esteve no meu consultório. Testosterona. Entendeu? Então você precisa também avaliar testosterona. Tá bom? Doutor, a coenzima Q10, uso contínuo, tem alguma contraindicação? 2 vezes ao dia? Não, nenhuma contraindicação. Na verdade, você vê que pessoas que têm nível colesterol alto tomam o quê? Simvastatina. As estatinas diminuem a coenzima Q10. Diminui a coenzima Q10, a pessoa fica com dor muscular, aumenta o risco de infarto. Então, para quem toma simvastatina, remédio para colesterol, aí é mandatório usar a coenzima Q10. Que é importante que a coenzima Q10, ela tem um papel muito importante na mitocôndria. Mitocôndria é a região nobre que nós temos dentro da nossa célula. Esse é o segredo para você mudar a vida de qualquer pessoa, é melhorar a mitocôndria, é o que a coenzima Q10 faz. Meu Deus, entendi tudo isso aí. Pastor, só falar algo. A mitocôndria, para vocês entenderem melhor, é a produção de energia para o seu corpo funcionar, fica nessa região dentro da célula. Quem tem mitocondriopatia, que é doença da mitocôndria, que na verdade, devido a todo o estilo de vida péssimo, a mitocôndria vai adoecendo, essa região nobre, que produz energia para o nosso corpo funcionar, para a máquina funcionar, sabe, depende dessa energia que fica dentro da célula. Então, você repondo nutrientes, repondo coenzima Q10, você melhora a mitocôndria e melhora o músculo cardíaco, previne também doenças cardíacas e infarto também. Ok? Pois respondido? Só agradecer o pessoal da Inovare Nutrio. Como é que é? É isso mesmo. Amei o presente. Ele estava falando de ômega 3, coenzima. Eu cheguei no meu quarto, tinha um kit topíssimo. Então, super amei aí. Até estava mostrando para a doutora ontem. Lá a Estila estávamos, né? Que ganhamos. A Inovare? Então, muito legal. Inovare. A Inovare também trouxe para nós também? Trouxe aquele Ganhei também, estou usando, muito bom. Usando já esses dias. Que benção. Maravilha. Gente, pois não. Quem quer falar? Pode mandar pelo correio, que eles estão recebendo lá também, pelo correio. Muito bem. Gente, que bom, hein? Como foi rico essa conversa aqui. Na verdade, como foi rico. É interessante que hoje pela manhã eu acordei, estava orando um pouco com a minha esposa, e o Espírito Santo falou no meu coração assim: primeiro você faz um painel, depois você prega. Eu disse: não, mas eu vou pregar. Ele falou: não, primeiro um painel, depois você prega. Eu falei: não, mas eu vou pregar. Não, primeiro um painel, rapaz. Aí eu falei: então vai ser o painel. Então vai ser o painel. Porque Deus queria falar com algumas pessoas de uma forma diferente aqui. E como é bom a gente ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Você que está nos acompanhando e está vendo
tudo isso aqui, você pode estar aqui conosco o ano que vem, acho que é de 18 a 21 de agosto, e você já pode fazer a inscrição através do telefone 11 9975404 32. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente, que a maior prova de que nós queremos que vocês estejam aqui ano que vem, é que eu vou pedir já para todo mundo aplaudir ao Senhor, saudando vocês todos agora aí, e já convidando vocês para estarem aqui o ano que vem. Deus abençoe vocês todos.